E aí pessoal, tudo bem? Em sistemas de transmissão de dados, hoje eu quero te falar sobre o código numérico BCD. Você certamente já tocou em um teclado telefônico do seu smartphone, ou de um telefone fixo, ou mesmo de um teclado de uma calculadora. Bom, existem alguns equipamentos que representam os números decimais utilizando códigos específicos, ao invés de utilizar o sistema binário comum. Normalmente teremos um sistema binário associado, aos sistemas digitais, mas alguns utilizam uma outra codificação também, baseada no sistema binário. Bom, um dos códigos mais conhecidos nessa categoria aí de códigos numéricos é o código BCD. Esse código BCD ele significa Binary Coded Decimal, ou, na tradução, ele significa então decimal codificado em binário. Nesse código BCD, os valores binários, então, eles representam os números decimais de 0 a 9 com apenas 4 dígitos para a representação desses valores. Então, no código BCD, nós temos de 0 a 9 a representação binária. Por que ele é chamado também de BCD 8421? Exatamente pelos pesos binários. Essa primeira coluna, peso 1, peso 2, peso 4, peso 8. E se você fizer a soma, você sempre irá obter o valor decimal. Por exemplo, 1 mais 2, 3. Ou 1 mais 2 mais 4 igual a 7. Ou 8 mais 1 igual a 9. Então, no código BCD 8421, nós temos 10 dígitos representados com 4 bits do sistema binário. Bom, com 4 bits nós podemos ter até 16 combinações. O que será que acontece com os valores, então, de 10 a 15? Bom, esses valores eles são ignorados, ou seja, no sistema BCD 8421, qualquer combinação binária que seria equivalente aos números 10 a 15, ela não é utilizada. Esses valores são ignorados. Vejamos um exemplo, converter o número 523 decimal em código BCD. Bom, nesse caso, então, nós tomamos cada dígito desse número separadamente e vamos substituí-lo pelo seu equivalente BCD de acordo com a tabela que eu mostrei anteriormente. Ou seja, cada número decimal equivale a um número BCD de 4 bits. Bom, então, o número decimal 523 na base decimal. O dígito 5, você olha na tabela e você tem a sua equivalência. O dígito 2, você olha na tabela, tem a sua equivalência. O dígito 3, olhe na tabela, obtém a equivalência. Enfim, você já tem a conversão do seu número decimal 523 em um número BCD. Se você pensar bem, é a mesma ideia da conversão de sistemas binários e sistemas hexadecimais, com a diferença que aqui nós temos apenas os dígitos de 0 a 9. Nós não temos os dígitos de 10 a 15, ou seja, as letras de A até F não entram aqui nesta conversão. Os dígitos 10 a 15 não entram nesta conversão. Então a regra é muito simples. Você sempre irá converter cada decimal para 4 bits, ou cada 4 bits BCD vão equivaler a um número decimal. No processo inverso, utilizamos a regra de conversão do valor BCD para o valor decimal, onde cada dígito decimal equivale a 4 dígitos binários. Então, por exemplo, o número BCD, esse número gigante aqui de zeros e uns, está no formato BCD e eu quero saber qual é o seu equivalente decimal. Então o procedimento é muito simples. Eu tenho que separar em nibbles, em grupos de 4 dígitos. Então pegando este número, todo gigante aqui, e separando em grupos de 4. E agora, olhando lá naquela tabela, eu vou verificar que o 000000 é 0, 0010 é 2, 0110 é 6, 1001 é o dígito 9. Então a minha conversão é feita de forma direta, 9620. Então este número gigantesco aqui de zeros e uns em BCD equivale aos dígitos, ao número decimal 9620. Bom, e se a quantidade de bits do meu número BCD não for múltipla de 4 bits? Bom, nesse caso aí você tem que fazer simplesmente
né, um procedimento para, de modo visual, né, que a sua tabela fique tranquila. Então você vai acrescentar zeros à esquerda sempre que necessário para que o seu número BCD tenha sempre 4 dígitos, então você faça a conversão. Esse processo de acréscimo de zero à esquerda é chamado de padding. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria apresentar para vocês. Deixe seu like, seu dislike, faça comentários, sugira temas, inscreva-se no canal, tudo isso é muito importante. Espero que estejam e fiquem bem. Um forte abraço a todos.